Olá, estamos começando mais um Economia e Negócios, onde a palavra-chave é investimento. Investir significa ampliar os rendimentos e ter muitas oportunidades, que, é claro, vão além de poupança, fundo de ações, ouro ou as aplicações tradicionais. Mas também acabam gerando uma dúvida enorme. Qual é a melhor aplicação? Isto tem provocado uma corrida aos consultores financeiros, até porque o mundo realmente virou uma aldeia. E aí a gente não investe só no nosso país, pode investir em qualquer canto do mundo. Principalmente porque a gente tem à nossa disposição novas tecnologias. Este é o universo que a gente vai descortinar hoje. Eu vou estar com o Pedro Borges, presidente da Saxo Bank, um banco que, a partir de uma plataforma eletrônica, possibilita a negociação de ativos ao redor do mundo. Também vamos estar com o Alfredo Sequeira, presidente da DNA Invest, o Vitor Bendorf, que é executivo da Stock Trade, e o Marcos Paolozzi, que é diretor da Fator Administração de Recursos, que vai nos explicar como andam os investimentos brasileiros no exterior. Neste primeiro bloco, eu tenho dois convidados. Pedro Borges, muito obrigada por estar aqui com a gente, e o Alfredo, obrigada também por estar aqui. Você viu que eu fiz essa super abertura, porque realmente o que eu mais recebo de e-mail, e aí eu quero a análise de vocês dois, é o que eu faço com o meu dinheiro. Óbvio que existe a regra máxima da diversificação, mas dentro da diversificação, o que eu posso fazer ou o que você recomenda para o nosso telespectador? A palavra-chave é diversificação. Claro que não há uma resposta igual para todos, para quem nos está a ver, não é? Muitas pessoas. É sempre importante você perceber qual o risco que vai correr. Claro que todo mundo quer ter o máximo de rentabilidade. E o mínimo de risco, né? E o mínimo de risco, mas isso é impossível, não é? Portanto, você quando tem uma expectativa, de alta rentabilidade, terá a assumir também um risco proporcional a isso. Portanto, não há uma resposta certa para isso. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, por isso é que há os consultores de investimento. O que é importante é você ter à disposição ativos, seja diversas classes de ativos, seja diversas geografias, onde possa investir e onde possa aproveitar movimentos ascendentes que valorizem mais depressa o seu dinheiro. E dentro dessa diversificação, você diz tanto do tipo de ativo quanto de onde eu aposto, porque a hora que eu aposto, deixa eu até aproveitar já te introduzir na conversa. Quando a gente fala dos riscos, os riscos envolvidos no investimento, eles vão desde o risco do país em si, a da instituição financeira, o que mais eu tenho que atentar para evitar, para ter a maior rentabilidade e o menor risco? Eu acho que é importante, nesse momento, você saber, antes até da diversificação, saber o que você quer, né? Quais são os objetivos para esse investimento, né? Eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem. Eu acho que antes até da diversificação, antes de qualquer coisa, é você saber qual é o objetivo. A primeira pergunta que a gente faz para o cliente é: o que você quer fazer com o seu dinheiro? Qual é o seu sonho? Quais são os seus objetivos? Aí o segundo passo, aí sim, você saber qual é o perfil de risco do cliente. Aí o terceiro passo seria oferecer as opções de investimento para ele. Pode ser uma opção de investimento de diversificação ou não, né? Ou ele pode ter um investimento menor e concentrar isso só num investimento, né? Quando você fala do que eu quero com o dinheiro, é porque isso vai estar implícito muito a questão do prazo, de quanto eu estou disposto a querer esse dinheiro de volta, é isso? Ótima pergunta. A gente escuta muito dizer, vou dar um exemplo clássico, investimento em imóvel, né? Todo mundo diz que investimento em imóvel é um investimento conservador, mas ninguém avalia a questão do prazo. Qualquer investimento que você for fazer, ele tem uma relação de risco-retorno e uma relação de liquidez também, né? Então é importante a gente avaliar o prazo desse investimento. Quanto tempo eu quero deixar esse dinheiro aplicado? Qual é o prazo para esse? Aí isso a gente vai aprender na análise do perfil do investidor. A gente vai oferir isso quando a gente for fazer a análise do perfil do investidor. Claro que hoje, até por conta da gente estar falando com milhões de telespectadores e não com o perfil, a gente não vai dar tantos caminhos de pedras, no sentido de dizer, siga por esse, porque vai depender muito desses perfis. Porém, a gente tem alguns perfis padrões, e eu queria entrar um pouco no detalhe deles. Antes, eu queria saber de você. A hora que eu penso no investimento no exterior ou no investimento ao longo do mundo, eu ainda tenho aquele receio no sentido de, peraí, pode?
O Brasil, qual é a relação do Brasil, do meu dinheiro está fora? Como é que eu tenho que comprovar? Como é que eu faço? Que instituição financeira ou que banco, no teu caso, me dá este aval, essa autorização para eu estar pondo meu dinheiro numa empresa petrolífera, por exemplo, no exterior, ou em ação de qualquer bolsa de outros mercados? Fátima, o Saxo Bank, eu não serei, talvez o Alfredo possa responder a essa questão melhor do que eu. O Saxo Bank o que possibilita, e é por isso que o Saxo Bank está no Brasil, como você falou na introdução e muito bem, o Saxo Bank é uma plataforma através da qual você, quando acede nessa plataforma, tem todo o mundo à disposição. Desde ações no Japão até aos Estados Unidos, toda a Europa, futuros, praticamente tudo o que seja produto financeiro que você imagine que existe no mundo, tem ali no único acesso. Portanto, e o Saxo o que possibilita quando alguém aqui no Brasil decide investir fora e toma essa decisão e conhece esses modos que me estava perguntando, nós damos a ferramenta que permite estar em todo o lado. Você hoje decide investir nos Estados Unidos porque os mercados estão em máximo e porque acha que deve continuar a investir numa Apple ou num Facebook. Então você tem isso ali. Mas se amanhã a economia japonesa, por exemplo, estiver crescendo muito, você dentro da mesma plataforma tem imediatamente acesso a aproveitar um crescimento desses mercados. Agora, como fazer isso, o Alfredo certamente que será... Conte. Bom, eu acho que Como é que eu entro na plataforma dele? Eu preciso entender muito, né? Eu acho que a primeira coisa é você ter o perfil de risco para poder investir em renda variável, né? A partir do momento que você tem o perfil de risco para investir em renda variável, você tem que analisar quais são as alternativas disponíveis, né? Vamos supor que você avalie que é interessante naquele momento investir em alguma empresa do setor de tecnologia, né? Se você for listar as ações da Bolsa Brasileira de tecnologia, você vai encontrar 2 ou 3 ações listadas na Bolsa Brasileira, ao passo de que no mundo você tem centenas, talvez milhares de ações, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um cliente que acredita que as ações da Apple, né, seja uma boa opção de investimento, através da plataforma no Brasil, é muito difícil de ele comprar, é impossível de comprar ações da Apple através da Bolsa Brasileira, né? Então você pode, através da plataforma da Saxo Bank, né, oferecer para quem tem esse perfil de risco, né, a possibilidade dele abrir uma conta no nome dele no exterior, né, no Saxo Bank, fazer uma remessa de recursos, isso é totalmente legal, né, o recurso que ele ganhou legalmente, que ele pagou imposto por isso, faz essa remessa e através da plataforma da Saxo Bank ele pode comprar ativos no mundo inteiro, inclusive na Bolsa de Nova York, onde são negociadas as ações da Apple. Então, desculpa te contar, Fátima, mas a grande vantagem desse tipo de aplicação, deixo bem claro para quem tem perfil desse tipo de risco, é a possibilidade de ter um mundo às suas mãos numa única plataforma. Eu estou no mercado há 21 anos, né, e eu nunca tive acesso a uma plataforma tão completa e tão potente quanto a plataforma da Saxo Bank, né? Questões de custo, segurança, agilidade operacional, ela é uma plataforma muito, muito completa. Quanto você está dando de comissão para ele? Não tô... É importante ressaltar esse ponto, né? A figura que eu represento no mercado financeiro, que é uma figura muito comum nos Estados Unidos. Você sabe que mais da metade, números que eu tenho de até 80% das pessoas que investem nos Estados Unidos, né, que fazem qualquer tipo de investimento, fazem através de um assessor de investimento, lá conhecido como advisor, né? É uma figura parecida do agente autônomo, que é a figura que eu tenho aqui. O agente autônomo, ele tem por premissa, né, uma independência, né? Então, a minha função é buscar o que é melhor para o cliente, né? Um cliente, quando está no banco e uma pessoa vai lá pedir informações sobre investimento para o gerente do banco, o gerente do banco tem as opções do banco para investir, que podem ser muito boas opções, né? Claro. Mas são daquele banco, né? Quando ele vai para uma corretora, a mesma coisa. Quando ele procura um advisor, esse advisor tem um mundo inteiro à disposição para oferecer para o cliente. Vamos ficar bem claro para o telespectador exatamente isso. Quer dizer, o que o Alfredo está colocando é você ter uma limitação. Por quê? É a mesma coisa que você vai numa loja. A hora que você vai numa loja, o vendedor da loja vai oferecer os produtos que ele tem ali. Ele não vai dizer, vai naquela outra loja e lá você vai encontrar. Idem o caso de um banco, diferente de um... Eu estou chamando de consultor, porque aqui já chamaram de personal, de advisor, A palavra... de seja que...
Mas é A um palavra consultor técnica é financeiro. agente autônomo de investimento. Esse nome Tá. feio e complexo que a gente Mas tem é aqui isso, como porque a você nossa tem essa função. autonomia, Sim, né? sim. Eu, aquela hora, ia te interromper, porque eu ia te perguntar, no caso específico dos teus, ou da tua, Sim, sim. do teu portfólio de clientes, normalmente há uma tendência maior de buscar sem saber aonde, e daí te pede o conselho, ou já vem com aquela listinha, eu estou aqui, 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 ali, e o que que eu mudo disso, e aí pensar em ir para o exterior. Ou já são pessoas que eu quero ver o mundo, e daí já pode usufruir da plataforma. Geralmente a pessoa vem com um problema, né? Acho estranho achar que dinheiro pode ser problema, mas as pessoas têm esse problema de não sei o que eu faço com o meu dinheiro, né? E a primeira coisa muito importante, a gente precisa analisar o perfil do investidor, né? Conhecendo o perfil dele, aí sim você apresenta opções de investimento de acordo com esse perfil. Você diz, tem esse, tem essa e tem essa opção. Eu acho uma pergunta que você fez, eu queria responder agora, com relação da onde a gente ganha esse dinheiro. O brasileiro é sempre desconfiado, né? Poxa, mas esse cara vai ganhar onde, né? Eu ganho sempre da pessoa que eu estou vendendo o produto, quer dizer, de quem eu estou distribuindo, né? No caso da Saxo, se o cliente procurar diretamente a Saxo, quiser abrir uma conta na Saxo, a Saxo vai abrir uma conta para ele e vai cobrar X de comissão por operação. Se o cliente abrir a conta através de mim na Saxo, né, o custo vai ser o mesmo X, né? Não aumenta, não é mais nem menos. A diferença é que a Saxo reduz o custo de captação do cliente, quer dizer, que não teve que gastar com propaganda para captar esse cliente, e reduz principalmente o custo de manutenção, né? Então é uma vantagem para os dois lados. E o cliente vai ter um atendimento especializado. Se ele fosse na Olhando Saxo, o perfil dele. perfeitamente. Se ele fosse na Saxo, a Saxo só poderia vender Saxo. Tá. Através da gente, a gente pode vender Saxo e pode vender N outros produtos disponíveis no mundo. Você não gosta muito, é claro, mas até aí, vamos lá. Eu vou fazer um pequeno intervalo, porque depois eu quero saber de você como tem sido esta mão inversa, como tem vindo para vocês, os clientes, e que tipo de aplicação. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. No próximo bloco eu continuo com essa conversa e dicas mais direcionadas para o seu bolso, para o seu investimento. Já voltamos. De volta com Economia e Negócio, e nós continuamos a falar sobre investimentos. Pedro Borges e o Alfredo Siqueira estão aqui para dar todas as dicas para a gente, eu estou falando. Eu, no bloco anterior, disse que eu queria saber de você a mão inversa, ou seja, como tem vindo mais para o Saxo Bank? Clientes, através de agentes autônomos, é isso? Olha como eu aprendi direitinho a lição. Clientes, pessoas que começam a navegar lá. Quem é esse cliente maior de vocês? Fátima, nós, por uma questão de licença do Banco Central aqui do Brasil, nós não podemos atuar direto com cliente varejo. Portanto, os clientes que vêm é através de parceiros como a DNA Investimentos. O que esses clientes buscam, nós sem conhecermos diretamente o cliente, portanto, buscam essencialmente ações americanas, porque nem que seja pelo fuso horário, estamos no mesmo fuso horário, ou quase, e depois buscam ativos com o qual sentem alguma proximidade, porque não havendo muito hábito de investir em ativos internacionais, então as pessoas tendem a buscar aquilo que conhecem. Por exemplo, você se entrar no JK Iguatemi, tem todas aquelas lojas, e você tem lojas de um lado e do outro, não é? E quando pensa nas empresas que estão por trás daquelas lojas, por exemplo, uma Prada, uma Louis Vuitton, uma Tiffany's, você percebe que são empresas que estão aqui no Brasil, fazem muito negócio aqui no Brasil, mas se você quiser investir nessas empresas, tem que investir fora, porque são empresas cotadas fora, não são cotadas aqui no Brasil. Ou, por exemplo, se você pensar no negócio do petróleo, você tem empresas no mundo, muitas que produzem só uns parafusos, não sei como se chama aqui isso. Mas Parafusos, que produzem só uns parafusos específicos, por exemplo, para a captação de petróleo na Baía de Santos. São empresas internacionais que têm que 90% da faturação dependem de aqui. Então você sente que as pessoas, ao iniciarem o investimento fora, tendem a procurar algo que já conhecem. Okay? Então, por exemplo, hoje, pelo que você tem, e aí você já vai preparando a resposta, porque eu vou te perguntar,
o que deve vir que ainda não existe, que já começa a ser buscado pelo investidor. Mas pelo que existe hoje, concretamente, a maior parte dos investimentos estão sendo canalizados para ações e ações de empresas. Ações e ações de empresas em que isto é mais uma sensação minha do que tanto um dado objetivo, mas para ações de empresas que de alguma forma as pessoas se identificam. Porque, como é lógico aqui no Brasil, se você pensar em investir numa ação da Petrobras, Vale, seja qual for, você tem informação quase infinita acerca da empresa. Obviamente, quando resolve investir numa empresa internacional, a quantidade de informação ou recorre a um assessor, neste caso um agente autónomo, ou a quantidade de informação é mais limitada. Por vezes é bom ter menos informação. Demasiada informação também pode... O excesso também confunde. O excesso também confunde e por vezes é prejudicial. Mas como você não tem tanta informação, tende a buscar coisas que você já conhece. Portanto, ações e ações de empresas mais conhecidas. E que estão presentes no Brasil. Tá, e cujas marcas eu vejo, eu consigo apalpar, né? Eu acho que tem muito disso, né? A gente tem uma certa insegurança pelo desconhecido. O que, na sua opinião, está começando já a ser buscado, além disso, além de ações e ações de empresas conhecidas, que outro tipo, e o que se acha que ainda não é usado por desconhecimento ou por medo no Brasil e que poderá vir a ser nos próximos meses, anos? Eu poderia citar alguns produtos aqui. Por exemplo, os ETFs, né, que são os fundos. A gente está passando aqui no Brasil por um período de entrada de vários ETFs, que são negociados, as cotas negociadas na Bolsa. Então é uma coisa que eu acredito que o investidor brasileiro vai começar a buscar lá fora. Tá? A segunda coisa, eu acho... Fundos e fundos de ações. Fundos de ações, fundos de títulos de dívida, que aí vem o segundo ponto. Né? Títulos da dívida. Né? Por exemplo, hoje você consegue comprar um título da dívida do Brasil, né? Ou título da dívida da Petrobras, através da plataforma da Saxo Bank. O título da dívida da Petrobras está rendendo em dólar cerca de 5,5% ao ano. Eu acho que isso é uma coisa que vem sendo buscado cada vez mais. Existem algumas modalidades de operação, como por exemplo o CFD, é uma operação um pouco técnica e tal, mas basicamente é um financiamento... Que aposta em quê? Te empresta dinheiro para você comprar ações. Então, a diferença, só para a gente entender, se você for fazer essa operação no Brasil, ela é chamada de termo, você vai pagar 11% ao ano, mais ou menos, a taxa de juros. Lá fora você trabalha com a taxa de juros norte-americana. Então, você consegue pegar dinheiro emprestado para comprar ações lá fora a cerca de 3,5%, a taxa de juros mais um percentual. Né? Então, é uma diferença gritante, né? Você fazer um financiamento aqui no Brasil para comprar ações pagando 11% e usar um instrumento como o CFD, que não é usado no Brasil, né, pagando 3,5%. Entre as questões básicas da insegurança de qualquer investidor, ela está relacionada ao risco do país, como a gente falou há pouco, até da própria dívida, né? Depende, você fala assim, esse país, essa dívida é... Alguém compra, fazendo uma brincadeira aqui, da Argentina? É complicado. Título da dívida argentina? É complicado, mas olha, eu vou te dizer um caso, não aconteceu com um cliente meu da Saxo, mas aconteceu com um cliente meu de outro lugar, que não aplicou comigo, mas me contando, ele ganhou muito dinheiro com a título da dívida da Venezuela. Ele comprou o título da dívida da Venezuela um pouco antes da morte do Hugo Chávez. Quando o Hugo Chávez morreu, esses títulos se valorizaram muito, né, que a chance do país entrar nos eixos era maior. Não aconteceu, mas diminuiu o estresse, né, naquele momento. E ele ganhou muito dinheiro. Eu acho que é legal, Fátima, a gente saber comprar o momento, né? Quando cai e vender quando sobe. Né? O brasileiro, ele sempre pega o final da rabeta. Ele compra quando está lá em cima e vende quando está lá embaixo. Tem se eu não me engano, foi o Warren Buffett, um desses caras famosos aí, falou que uma vez ele foi engraxar o sapato em Wall Street. E o engraxate perguntou para ele o que ele achava de determinado ativo. Né? Ele subiu no escritório dele, deu opinião, subiu no escritório dele e disse assim, olha, venda tudo. Né? Vamos vender tudo porque é a hora que esse cara está... Nada contra. Né? Eu tenho um cliente que é pintor de parede e tem mais de 100 mil reais em ações. Né? Não, mas é que a hora de contra, quando chega lá, né? Quer dizer, está na hora de vender. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado. Neste momento, agora, nesse instante, Brasil, eleição acontecendo, mudança, não importa se ganhou, perdeu e que partido. Não estou falando disso, estou falando de mudança. Qualquer coisa... Mesmo mantendo o Estado, implicará em alguma mudança a partir de 2015. Mas cenário mundial cheio de incógnitas. Tem algum conselho que você dê
Do tipo, vamos investir nas coisas mais tradicionais, correr menos risco, agora é a hora, eu quero a resposta dos dois bem rápido. Olha, depende muito, obviamente, do perfil da pessoa, da situação da pessoa, mas voltando à minha resposta anterior, batendo nela de novo, eu acho que o momento de comprar é quando está barato, né? A gente tem vários ativos ainda na Bolsa Brasileira muito baratos. A gente tem uma situação de provável mudança de governo aqui no Brasil, o mercado está gostando dessa mudança de governo e isso pode se tornar uma oportunidade fator de elevação de compra. De vários ativos. Tá? Mas é bom ressaltar que o ano que vem é um ano complicado para o Brasil e para o mundo, né? O Brasil, as expectativas de crescimento não são muito promissoras e no mundo você está visando aí uma possibilidade de um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Se isso ocorrer num primeiro momento, você pode ter uma retração dos ativos, mas se a taxa de juros nos Estados Unidos subir, está subindo porque a economia vai bem. E a economia dos Estados Unidos indo bem é bom para todo mundo. O mundo vai bem. Seu último conselho? Relativo a investimento. Meramente pessoal, eu acho que se temos algum lugar que pode apresentar instabilidade, devemos fugir dele. Obviamente, com uma economia que vai ter eleições, seja que economia for, é sempre difícil prever o que vem depois. Daí a importância de termos acesso, então eu realocaria a esse mundo, realocaria o meu dinheiro para um lugar onde não haja instabilidade no curto prazo. Parece-me... Perfeito, de muito bom senso. Tudo isso, eu quero lembrar você, telespectador, sem alarde, sem dramas. Eu vou abordar depois aqui essas coisas que ficam correndo pela internet, que ficam alardeando caos. O caos não existe nem na teoria do caos. O caos existe se a gente o estimula, se a gente continua apostando de que a coisa não vai dar certo. Portanto, vamos ficar com a questão do bom senso, que vale muito mais. Eu agradeço demais a participação de vocês dois. Agora, como o dinheiro é seu, como a questão da sua dúvida é muito pessoal, e aí os dois não quiseram dar exemplos claros, direcionados, a gente tem o nosso consultor que responde diretamente a sua dúvida, a sua pergunta, quando você manda essa dúvida para a gente. Então, manda sempre para o economia.negocios@r7.com. E agora é com o Luiz Stockler e uma lembrança muito querida do Economia e Negócios da Joy Paper para você. Muito obrigado. Outra para você. Muito obrigado. Stockler, é com você agora. Obrigado.